Olá, tudo bem com você? Como ter um casamento feliz? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então eu convido você a ficar ligadinho conosco, porque o programa Mulher Florescer já começou. Bem, eu estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês no nosso programa Mulher Florescer. E já fazendo aqui um convite, que você possa agora mesmo compartilhar a mensagem de hoje com muitos casais, muitas famílias, porque o tema escolhido é muito relevante e importante para nós, não é? Como termos um casamento feliz segundo a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você alguns pilares importantes para que isso aconteça. Nós sabemos que para o nosso casamento ser feliz, nós precisamos ter a pessoa de Deus no centro de todas as coisas. O casamento cristão, para ser forte e realizador, ele somente pode acontecer quando as duas pessoas estão unidas em Cristo Jesus. O casamento nada mais é do que união. Os dois se tornam um só. E essa união, ela é muito mais do que física, não é? Ela une as vidas. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra que está em Malaquias 2,15. Porque no casamento também existe a união espiritual em Jesus. E a palavra em Malaquias 2,15 nos diz assim: Ora, não foi o Senhor que fez eles um só? Eles lhe pertencem um corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Muito bem, a Bíblia, ela nos diz que há várias coisas que um casal precisa fazer no dia a dia para ter um casamento feliz. E eu penso que, a começar de nós mulheres, não é? Nós devemos dar esse passo inicial para sermos as ajudadoras dos nossos esposos, as ajudadoras dos nossos lares. E para você que ainda não desfruta disso, não é? Desta união, que é um casamento feliz, você deve escutar essa palavra. Talvez você está aí nesse processo de espera, esperando no Senhor para que brevemente venha alguém ao seu encontro, que desde já o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração através desses pilares que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa Mulher Florescer. Então, a primeira coisa para que eu e você desfrutemos de um casamento feliz, que possamos seguir Jesus juntos. Eu disse no começo da minha palavra que Jesus deve ser o centro da união do casamento. Por isso que é muito importante o casal lerem a Bíblia juntos, terem os seus momentos também de oração, de devoção juntos. E quando eu estava estudando aqui esta palavra, eu me lembrei de 1 Tessalonicenses 5,17, que a Bíblia diz: orai sem cessar. Nós sabemos que hoje as famílias, os casais, têm sido atacados pelo inimigo das nossas almas. Se não for a oração na nossa vida, eu posso te dizer que nós teremos famílias falidas, nós teremos casamentos destruídos, porque é a comunhão com Deus, é a oração, é a leitura da palavra que nos fortalece como casal, nos fortalece como família. Por isso essa busca
pela vontade de Deus juntos, é o que fortalece o casamento. Claro que é importante, mulher, você ter o seu momento a sós com Deus, você, homem, ter o seu momento a sós com Deus, os filhos também terem um momento, não é, de ensinamento deles com a palavra, com oração. Mas é muito importante o casal estar junto para focar naquilo que é o mais importante. Então já fica aí essa primeira dica. Em segundo lugar, que vocês sejam fiéis. Se manter fiel ao cônjuge nos tempos que estamos vivendo hoje é uma tarefa bem difícil. E os exemplos que nós vemos aí na nossa sociedade não são exemplos para nós que tememos a Deus, não é? Então, para que haja essa união conjugal em fidelidade, a Bíblia, ela nos alerta, ela nos dá alguns avisos sobre o perigo da infidelidade no casamento. O casamento fiel, ele traz muito mais prazer e realização do que a traição. A convivência a dois, posso te dizer, não é fácil, porque são duas pessoas diferentes, vindo, não é, de lugares diferentes, muitas vezes até culturas diferentes, educação diferente, mas é possível estarmos juntos e aprendermos juntos, marido e esposa, esposa e marido, e não darmos brecha para que Satanás entre com esses pensamentos dentro do nosso lar, não é, para trairmos, para sermos infiéis. O Senhor Jesus nos convida a termos fidelidade. E a fidelidade, ela exige o que de nós? Disciplina, não é? Todos nós passamos por tentações de forma diária. Mas se eu amo a Deus, se você ama a Deus e ao seu cônjuge, você precisa refrear esses seus impulsos de tentação e de pensamentos errados que diariamente surgem. Nós somos seres humanos. Não tem como dizer para você que, porque eu tenho Jesus no meu coração, um dia eu recebi Ele na minha vida, sou salvo, que eu não vou trilhar por esse caminho difícil de pensamentos errados, tentações. Nós vamos passar por isso. Por isso que eu disse lá também no início sobre orar sem cessar. Por quê? Porque o inimigo está nos rodeando o tempo todo, querendo nos tentar, querendo insurgir ferozmente contra nós. Então, eu deixo essa palavra para vocês casais, para vocês famílias, que vocês orem para desfrutarem de domínio próprio. E esse domínio próprio começa onde? Nos meus pensamentos. Lá no livro de Romanos 12, 1, 2, vamos ver o que a palavra diz ali para nós. Romanos é um texto muitíssimo conhecido e eu faço questão de ler, porque tem a ver com esse tópico de fidelidade. Diz assim: portanto, meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis no sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A resposta está aí. Não se amolde ao padrão do mundo. O que o mundo tem ensinado hoje? A traição, a prostituição, tem ensinado que você não tem que cuidar do seu cônjuge, da sua família. O mundo tem ensinado, o amor acabou, não é? Então eu vou aqui pegar a minha malinha, sair de casa, buscar uma aventura que possa me satisfazer aí por poucas horas, não é? Mas a palavra de Deus está nos convidando a não nos entregarmos a esses tipos de pensamento, a não nos amoldarmos àquilo que o mundo oferece hoje para os lares e para os casais. Em terceiro lugar, que você possa, marido, esposa, mostrar respeito um para com o outro.
Você sabe que o seu cônjuge é uma pessoa muito especial? Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, assim como diz lá em Gênesis 1, verso 27. Que você nunca se esqueça disso, que eu não possa me esquecer disso. Se você quer ter um casamento feliz, que você possa respeitar em primeiro lugar os princípios e os mandamentos de Deus, e logo depois respeite o seu cônjuge. Cada ação, cada palavra, cada pensamento que nós expressamos para o nosso cônjuge é uma expressão direta do relacionamento que eu tenho com Deus. Olha como isso é lindo, como isso é um princípio precioso. Eu quero repetir: cada ação, cada palavra que você demonstra, cada pensamento que é expressado para o seu cônjuge, é uma expressão direta da sua devoção, do seu relacionamento com Deus. Por isso que nós devemos vigiar as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos pensamentos para com o nosso cônjuge, porque só assim nós teremos e desfrutaremos da felicidade na nossa relação conjugal. Em quarto lugar, que você queira muito bem o seu cônjuge, que você queira o bem dele, que você se alegre com a felicidade do seu cônjuge. O mundo hoje, o que ele está nos ensinando? A cuidar primeiro do nosso eu, dos nossos próprios interesses. Mas a Bíblia, ela ensina ao contrário. O casamento feliz, segundo a palavra de Deus, coloca os interesses do cônjuge em primeiro lugar. O casal feliz, ele se sacrifica um pelo outro e descobre então um amor muito mais intenso, muito mais profundo. Realmente, hoje o mundo tem ensinado que tudo sou eu, o egoísmo não é, está em alta. E isso me faz ficar cego para as necessidades do meu próximo. Veja, eu estou dentro do meu lar, do mesmo teto com o meu cônjuge, mas muitas vezes eu não olho para dentro dele, eu não enxergo ele de forma profunda, porque eu estou preocupada, digo aqui em especial para as mulheres, com o meu trabalho, com o cuidado dos filhos, com a casa muito bem organizada, e assim o meu cônjuge vai ficando de lado. Eu não sento para me comunicar, para conversar, para saber as necessidades que o meu cônjuge precisa. E assim vice-versa, você também, marido, talvez está tão preocupado em prover o sustento do seu lar, de dar tudo de melhor para os seus filhos, enfim, e você esquece de enxergar a sua companheira, a sua esposa que está ali, talvez remoendo angústias, tristezas, e ela precisa de você. Você precisa descobrir no seu cônjuge o que há de melhor nele, para que assim você possa sempre querê-lo bem. Então, eu estou muito feliz de colocar essas dicas aqui para você. Não é receita de bolo não, mas eu creio que pela palavra de Deus nós conseguimos enxergar esses princípios, nós vamos conseguir botá-los em prática para termos um casamento feliz. Por exemplo, hoje é o dia talvez do marido fazer o jantar, não é? Mas a esposa vê que ele chegou tão cansado das suas tarefas, do seu trabalho, então o que ela faz? Para o bem do casal, para a felicidade da família, ela vai fazer o jantar, não é? No lugar dele. Ou também o marido quer ver aquele futebol que ele gosta, mas pela felicidade da esposa, ele decide ver aquele filme que ela tanto gosta. Então veja, eu estou citando isso porque nos pequenos e nos grandes sacrifícios é quando nós tornamos o nosso casamento agradável, leve e feliz. Em quinto lugar, perdoem e peça perdão. Nossa,
Como isso é difícil, né, gente? Para resolver conflitos, é importante o quê? A calmaria, evitar falar sem pensar e tentar, nesse momento, entender o que o meu cônjuge está sentindo, o que ele está querendo expressar. E esses problemas que acontecem diariamente entre os casais e nos lares, eles precisam ser enfrentados. Não dá para resolver depois. Por isso que nós vemos uma quantidade hoje de casais e de famílias frustradas, amarguradas. Por quê? Deixam para resolver depois. Quando precisamos resolver na hora, debaixo de oração, debaixo de leveza, de calmaria. É possível sim, nós buscarmos entender o motivo do conflito, o motivo da briga. É possível nós levantarmos dentro do nosso lar as soluções, mas isso só acontece quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, dentro do nosso relacionamento conjugal. Por isso, perdoe. Por isso, peça perdão. Eu já ouvi muitas histórias de casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas não se relacionam mais como marido e mulher, porque falta o pedido de perdão, falta alinhar as soluções dentro do lar. E aí, cada briga que tem, resgatam situações lá do passado. Não é como dizem por aí, joga na cara um do outro esses conflitos. Quando Deus deseja que haja perdão, que haja conserto entre esse casal e essa família. Por isso que pedir perdão e perdoar é muito importante. E é bom pedir ajuda para Deus sobre isso através da oração. Lembra lá no começo que eu falei sobre isso? A oração, ela muda histórias. O objetivo desse lar tem que ser o quê? A paz, preferindo a conversa, o diálogo, em vez de gritaria, em vez de briga. Não é verdade? Para que, trabalhando juntos, esse casal possa então melhorar o relacionamento, porque os filhos estão observando, ainda mais se você tem filhos pequenos ainda em casa, eles estão observando o papai, eles estão observando o procedimento da mamãe. Por isso nós devemos ter cuidado e devemos ter o coração voltado para o perdão. Por quê? Ninguém é perfeito, eu sei disso e você sabe muito bem. No casamento, os dois vão fazer muitas vezes coisas erradas que podem machucar um ao outro. Eu sei que muitas vezes eu já fiz coisas contra o meu marido para machucá-lo, para entristecê-lo, porque eu sou ser humano. Por isso, é importante nessa hora nós sermos possuídos pela humildade. E essa humildade só pode vir de Deus. Por isso que a oração é uma prática tão importante, porque é através dela que nós vamos pedir essas coisas. Senhor, me dá mais bondade, concede mais humildade. Eu tenho dificuldade para perdoar o meu cônjuge, para ter harmonia aqui no meu lar, que o Senhor me ajude. Por isso que nós precisamos aprender esses princípios da palavra de Deus e deixar para trás todo ressentimento e toda mágoa. Onde há reconciliação, existe a felicidade. Em penúltimo lugar, conversem e se comuniquem bem. Eu disse aqui para vocês no tópico anterior que eu conheço histórias de famílias e de casais que só vivem debaixo do mesmo teto, mas não existe diálogo, porque as pessoas estão dando lugar hoje ao muito trabalho, ao estresse, não é? E não tem tempo para olhar nos olhos uns dos outros e conversar e dialogar. Investir na comunicação é muito importante para o relacionamento conjugal, para o casamento. Os dois, o homem e a mulher, precisam se conhecer melhor e alinhar os seus objetivos e sonhos diante de Deus em primeiro lugar. E tudo isso acontece através da comunicação. Então eu quero deixar esse desafio para você, que você separe o tempo. Nós sabemos que hoje,
com a vida tão agitada e corrida que nós vivemos, cada um está num horário diferente, né? Muitas vezes o marido sai primeiro de casa, é o último a chegar, a esposa sai depois, leva o filho para a escola, vai trabalhar ou volta para casa para fazer os serviços domésticos, mas vocês precisam alinhar esse tempo de comunicação entre a família e entre o casal. Isso vai trazer saúde para o lar, isso vai trazer saúde para o relacionamento conjugal. E, encerrando, em último lugar, lutem pelo casamento. Construir um casamento feliz não é fácil. Vocês viram aqui, não é? Todos os tópicos que nós conversamos. Isso leva tempo. É sacrifício. Vocês vão ter que dedicar tempos juntos. E muitas vezes, esses momentos juntos serão momentos muito difíceis. Mas nunca se pode esquecer daqueles votos. Um dia eu fiz isso para o meu marido, ele fez isso para mim. E com certeza você que está me assistindo, que é casado, fez esses votos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe, não é verdade? Se os dois desejam essa felicidade, essa harmonia no casamento, precisam lutar por ele e não desistir. A sociedade hoje está ensinando isso. O amor acabou, não dá mais certo, nós somos muito diferentes, então é melhor cada um ir para o seu lado. Não. Mas aqueles que conhecem o Deus da família, eles lutam por isso, eles lutam pelo casamento sem desistir. E eu quero dar um encerramento nessa nossa palavra, nesse nosso pequeno estudo de hoje, em Mateus 19:6. Mateus 19:6. É um capítulo aqui onde somos ensinados sobre o casamento. E diz assim a palavra: sendo assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe jamais o homem. Você ouviu bem? O que Deus uniu, não separe jamais o homem. Eu costumo também dizer, e com certeza você já ouviu essa frase, não é? O cordão de 3 dobras, assim deve ser o casamento. Por que, Joyce, 3 dobras? Você, o seu cônjuge e Deus, não é? Então, Deus estando nesse grande cordão aí, não há quem possa separar esta união. Então, o meu desejo é que, através desses pilares para se ter um casamento feliz, você possa ainda hoje sentar com seu marido, sentar com a sua esposa e juntos refletirem. O que estamos errando? O que estamos falhando como casal? O que estamos falhando como família? O esposo tem o seu papel, a esposa tem o seu papel dentro do lar. E o que vocês, de repente, têm errado de um para com o outro? O que vocês dois têm errado dentro da família, no ensinamento com os filhos? É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir. Porque, como eu disse, Deus é o idealizador do casamento. Ele é o mais interessado em ver você e o seu cônjuge desfrutando de felicidade. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu casamento, pela sua família e assim desejando que a paz e a bondade de Deus seja sobre vocês, casais e famílias. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos pela oportunidade de, mais uma vez, o programa Mulher Florescer chegar em tantos lares. E, ó Deus, com essa palavra tão esclarecedora, Deus, aonde pudemos aprender sobre esses pilares
para termos felicidade no nosso relacionamento conjugal, aqueles que são casados, aqueles que ainda não são, que estão esperando no Senhor pelo bom encontro, que possam não ter pressa para isso, mas que possam buscar no Senhor aquela que devem ser os escolhidos para viverem uma vida a dois. Não é fácil, existem muitas lutas, muitas dificuldades, ó Pai, mas o Senhor é aquele que nos dá força. Se os casais estiverem unidos em Ti, é possível nós adquirirmos, Senhor, esta felicidade no nosso lar, porque os nossos filhos estão nos vendo como exemplo, ó Deus, e talvez outros casais, outras famílias olham para nós também como referência de amor ao Senhor. Por isso, Deus, faz dos nossos lares verdadeiros altares ao Senhor, de adoração, de busca pela palavra, de busca pela oração. Se talvez alguma família, algum casal que está nos assistindo aqui, que estão buscando o caminho do divórcio, o caminho da separação, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor não deseja isso para as famílias, para os casais. O Senhor deseja, ó Deus, que haja harmonia, que haja a resolução dos problemas. Senhor, que não possamos dar brecha para o mal entrar no nosso lar, entrar no nosso relacionamento, para ver, ó Deus, a traição, para ver o engano, a discórdia, mas que o Espírito Santo do Senhor seja aquele que modele as coisas nos nossos pensamentos e no nosso coração, para que assim possamos ter alegria de conviver com o nosso cônjuge e não tristeza, porque o Senhor deseja trazer plena paz e plena alegria dentro dos nossos lares. Que seja assim com cada mulher que está nos assistindo, com cada homem, com cada família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, eu reforço o convite para que assim que você terminar de assistir o nosso programa, tem uma setinha aí no YouTube de compartilhar, que você compartilhe. Nós estamos através do canal do YouTube da Igreja Batista do Ipiranga e todo dia 15 de cada mês nós estamos juntos aqui, juntas, nesse programa Mulher Florescer. Quero convidar você também a acompanhar e a seguir a nossa página no Instagram, IB Mulher Florescer. IB Mulher Florescer. Ali está sempre as novidades do nosso Ministério de Mulheres da Igreja Batista do Ipiranga, os nossos cultos que acontecem todo último sábado de cada mês. Então você é a nossa convidada, vocês famílias são os nossos convidados para estarem conosco. E eu te aguardo no nosso próximo programa, no mês de julho, deixando para você um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até lá.